por conta dessas coisas, né? A gente já está online. O que está acontecendo? Estamos online? Então vamos lá. Daqui a pouco o pessoal deve começar a entrar aí. Já tem uma pessoa vendo a gente pelo Instagram. Tá conseguindo ouvir bem aí, Nina? Tá ótimo. Nilma. A Nilma entrou aqui no Instagram. Então vamos lá. Kenneth, em primeiro lugar, eu queria te agradecer a sua disponibilidade aí. A gente vai ter até umas 8 horas, a gente vai ter um papo aí rápido, de 20 minutos, então a gente vai ser bem objetivo nas perguntas e nas respostas. Kenneth, eu queria que você rapidamente se apresentasse, né? Você foi meu professor durante o meu mestrado e o doutorado também na UERJ, orientou 2 grandes amigos de turma, inclusive, do meu mestrado. Então, eu queria que você começasse se apresentando brevemente, por favor. Bom, eu fiz mestrado, aliás, eu fiz a minha carreira acadêmica quase toda na UERJ, depois virei professor lá, né? Eu tenho doutorado em saúde coletiva pelo IMS, fiz um pós-doutorado na McGill, e praticamente desde o mestrado eu sempre me ocupei dessas questões ligadas à produção de conhecimento, à relação de ciência e medicina. E a saúde de uma maneira geral, né? Quer dizer, a questão da atenção à saúde. E mais recentemente eu tenho me interessado muito sobre essa questão da propagação de informação pela internet, sobretudo de informação falsa, né? A desinformação sobre saúde está sendo reconhecido como um problema importante de saúde pública, inclusive, né? E a gente tem visto muito isso com relação à nova pandemia. Certo. Kennedy, nesse momento aí de pandemia, o que é que você tem lido, estudado, o que é que tem te chamado a atenção? Olha, assim, tem 2 coisas, né? Quer dizer, uma é essa questão da desinformação. Eu estava vendo aqui já tem alguns estudos que foram feitos com métodos quantitativos usando as APIs de determinadas redes, como Twitter, Reddit e outros, mostrando a propagação de informação incorreta, né? E que não é simplesmente porque assim, você tem muita coisa que circula que é só ou por interesse econômico ou por crenças, etc, mas o que está acontecendo agora é que você tem uma politização absurda, né, da discussão sobre epidemia e uma divisão clara, né, com relação a essa questão do confinamento ou não, né? E aí isso me remete para uma outra coisa, né, que é pensar um pouco como que essa pandemia, mas de uma maneira geral, outras situações de saúde pública, elas atuam um pouco como reveladores de problemas estruturais graves da sociedade, né? Ela se propaga, no certo sentido, pelas linhas de fratura que você tem dentro das diferentes sociedades. Então, assim, por mais que esse vírus seja altamente contagioso e esteja afetando um monte de gente, e até do ponto de vista da chegada no país, como ele vem, provavelmente, por transporte aéreo, vai pegar uma população inicialmente com melhor poder aquisitivo, a gente sabe que, no final, a conta maior acaba sendo de quem é mais pobre, né? Principalmente aí, você começa a ter, no caso do Brasil especificamente, uma série de problemas ligados, por um lado, à sobrecarga do SUS, que já vinha subfinanciado e sendo a sua capacidade comprometida há muito tempo, né? E mais até em alguns lugares do que outros. A gente já viu observando, por exemplo, uma redução de leito hospitalar no país todo, aqui no Rio de Janeiro em particular. E toda essa coisa do falso dilema que se coloca, né? Quer dizer, assim, deixa morrer gente ou volta a trabalhar, né? E o discurso utilizado por alguns economistas, eu acho que, digamos, equivocados, para não usar uma palavra mais forte, de colocar isso como se fosse uma contraposição e, inclusive, citando errado estudos, né? O exemplo máximo foi dessa entrevista aí recente para aquele pessoal daquela corretora XP. Aliás, eu não sei o que esse pessoal faz que fica dando entrevista para corretora, mas enfim, do presidente do Banco Central, que ele pega um estudo que foi feito por um grupo de economistas da União Europeia, que fala exatamente o contrário do que ele falou, né? Quer dizer, fala assim, olha, agora a questão é botar todo mundo em casa, segurar o máximo possível, depois a gente vê como é que fica. E existe precedente histórico, algumas observações que foram feitas durante a recuperação econômica melhor e mais rápida do que quem deixou a coisa correr frouxa.
Assim, isso se você quiser pensar do ponto de vista diretamente econômico, tem a questão ética, moral, né? Quer dizer assim, que diabos é isso que você escolhe algumas pessoas e diz que elas podem morrer e as outras não, né? E isso se traduz em política pública, melhor dizendo, isso deveria se traduzir em política pública, né? E aí você vê uma situação que praticamente todo país do mundo está criando. Eu não sei quem foi que escreveu isso, mas eu vi uma frase muito interessante, que a gente tinha que pensar nessa questão da reclusão, né? Do ficar em casa, não como um dever, mas como um direito. E é um direito que nem todo mundo está tendo. Então, caberia ao Estado prover esse direito, principalmente para aqueles mais frágeis. E aí você pensar no Brasil, que você tem quase metade da população economicamente ativa com vínculo precário, que não tem direito trabalhista nenhum, e que está tendo um processo de erosão desses direitos já da coisa 2, 3 anos, né? Se você não prover, e aí você vê essa coisa horrível, né? Quer dizer, assim, que 1 trilhão e 200 bilhões vão para banco rapidinho, e a merreca que vai para quem é autônomo, para quem não tem meio de subsistência, até agora não saiu, e cria uma série de dificuldades e ainda força as pessoas a ficarem aglomeradas para conseguir ter acesso a isso. Quer dizer, isso me deixa muito indignado, né? Assim, isso é a anti-saúde pública, né? Ok, gente. Eu vou voltar a esses assuntos daqui a pouco, né, que você começou a abordar, que são fundamentais. Mas eu queria começar te perguntando, logo no começo da entrevista, uma coisa que eu acho que hoje a gente não tem como não conversar, né, que foi o anúncio da demissão do Mandetta e da nomeação, então, do Nelson Tait, acho que é assim que fala. Também não sei como eu queria ouvir você em relação a isso, assim, como você está lendo esse momento, qual que é a sua avaliação da atuação do Mandetta nesse período? Acho que tem um conjunto de simbolismos aí que a gente precisa analisar, inclusive. Não, assim, para ser absolutamente sincero, eu, como várias outras pessoas, tenho várias críticas ao Mandetta. A atuação dele no Ministério está longe de ter sido na linha daquilo que a gente historicamente sempre defendeu. Ele falava em criar acesso pago ao SUS, ele propôs uma série de... acabou com mais médicos, propôs uma mudança no financiamento da atenção básica, no PAB, que concretamente vai retirar dinheiro, e vai retirar dinheiro sobretudo das grandes metrópoles. A gente tem estudos do CONASEM, do Conselho de Secretários Estaduais, secretários municipais daqui do Rio e de São Paulo, mostrando o volume de recursos que vai deixar provavelmente de entrar para esses municípios, que é gigantesco, de 40% ou mais do total do financiamento, né? Mas que, uma vez que essa epidemia começou a se apresentar, ele estava seguindo uma orientação tecnicamente correta, né? Enfatizando a necessidade das pessoas ficarem em casa. Agora, com todas as dificuldades que a gente tem, se você olhar, uma das coisas que me assusta, me preocupa muito, pegar um indicador que é o número de testes por milhão de habitantes. Se você for ver, o Brasil está assim, é ridículo. Se comparar, não estou dizendo nem com França, com Itália, mas se comparar com a Turquia, né? Quer dizer, ou mesmo com outros países aqui da América Latina. Por que será, Kenneth, que a gente tem uma quantidade de testes tão pequena? Eu acho que é falta de planejamento. Por um lado, há dificuldades técnicas, né? Quer dizer, que teste não é só teste, tem vários testes possíveis, né? Os primeiros que estavam sendo feitos, na verdade, eram PCR para fazer detecção do vírus, tem um tempo de resposta muito lento. Eu não sei se a gente tinha capacidade instalada para fazer PCR na quantidade que seria necessária. E alguns testes estão sendo desenvolvidos para fazer detecção de anticorpo. E aí tem a coisa, você tem que detectar, saber o que é IgG, o que é IgM. Eu não sei se havia capacidade técnica para isso, e certamente não houve capacidade de compra, né, no volume que seria necessário. A questão assim, é que passado o tempo que passou, esse quadro não teve maior alteração, é uma coisa muito preocupante, né? Tem uma história de que estavam comprando, não sei como é que isso vai ficar. Mas assim, a questão que você estava perguntando, né, em relação a essa substituição, eu vejo com muita preocupação, até porque assim, eu não conheço o perfil do substituto, né, do atual ministro, mas assim, certamente não é uma pessoa que tenha qualquer experiência de gestão de serviço de saúde na escala que o Ministério da Saúde tem, né? Nessa circunstância, com uma crise imensa em andamento, e a gente sabendo que o motivo da demissão foi porque o Mandetta estava defendendo a ideia das pessoas continuarem em isolamento, é um conjunto de sinais muito preocupantes pelo que vem aí, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o discurso do Bolsonaro, né, quando ele foi anunciar a demissão do ministro. Graças a céus, não.
Meu filho não agradece. Mas ele o tempo todo falou em defesa de vidas, etc., mas deixando a entender claramente qual é a direção que ele quer que siga, né? Que é a direção de abrir a economia de forma indiscriminada e dizendo que a gente já está no limite dos gastos, que vai ser R$1 trilhão. E aí eu volto para o assunto anterior que você estava falando. Isso é o que eu estava falando, é assustador, porque a gente sabe o que isso vai dar, isso não precisa de especulação. A gente viu o que aconteceu em vários lugares. Você vê o que estava acontecendo em Milão. O prefeito depois vai para público pedir desculpas por ter mantido a cidade aberta, né? Você tem situações de Bérgamo e uma outra cidade pequena do lado que seguiram políticas completamente diferentes. Uma não teve quase morte, a outra precisou de fazer procissão de caminhão do exército para tirar os corpos dos mortos da cidade, porque o necrotério estava saturado. Então, assim, a gente sabe no que isso vai dar, né? A gente me assusta um pouco, até ligado a essa questão da testagem. A gente sabe que existe subnotificação de casos. É possível que tenha subnotificação de óbitos. O pessoal da Fiocruz tem um monitoramento de internações por insuficiência respiratória e pneumonia. Houve uma subida completamente muito fora da escala do que você observa sazonalmente. Então, é possível que... Clínico, né? Eu tenho que chamar atenção para isso, porque a síndrome respiratória aguda grave ela é um diagnóstico clínico. A gente tem, sim, acho que em torno de 10 mil casos agora internados sem diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave, quando no ano passado a gente teve uma quantidade, se não me engano, em torno de 2, 3 mil. Então, a gente tem... Exato. 3 vezes mais casos, pelo menos. Exato. Assim, não estou dizendo que todos esses casos necessariamente são de Covid, mas uma boa parte deles possivelmente e a gente não ter como saber é extremamente grave, né? Quer dizer, não está tendo teste disponível nem para poder identificar desses casos, eu acho que é uma coisa muito grave. Então, assim, eu não sei assim, o risco disso. Por um lado, para a saúde das pessoas, a quantidade de mortes que pode resultar disso. E, por outro lado, o que vai acontecer depois? Porque, assim, as pessoas vão se revoltar, sei lá o que estão querendo fazer, né? Eu temo muito, assim, o clima de intranquilidade política que pode haver de um negócio desse. Embora, por outro lado, a maior parte dos governadores esteja fazendo um serviço bastante decente, né? Eu acho que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil um fenômeno parecido com o que acontece nos Estados Unidos, que o governo federal não está à altura do desafio, claramente, mas os estados, ou pelo menos alguns estados, têm conseguido tomar medidas adequadas, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um bom secretário estadual de saúde, foi diretor do Pedro Ernesto, é um cara com uma boa formação. No Nordeste, em vários estados, eu acho que assim, as providências estão sendo tomadas, só que tem um limite possível para atuação, né? Quer dizer, principalmente, aí entra o outro lado da equação, que é a questão econômica, né? Quer dizer, a gente tem... Eu tenho acompanhado muito, eu gosto muito do Nassif, né? E o Nassif fala que quem está tomando conta da economia são terraplanistas da economia, né? Insistindo em teses ultra neoliberais essas alturas do campeonato e vendo, assim, quer dizer, estados vão precisar de auxílio. E a Câmara aprovou um pacote bastante razoável e está sendo torpedeado, né? Quer dizer, eu acho que é tudo assim, a receita para dar errado, né? Eu não sei a intencionalidade por trás disso, se é que existe alguma, mas eu acho que isso tudo é muito preocupante. É um contexto em que a gente devia estar deixando um pouco de lado, inclusive, certas diferenças, né? Mas tem uma polarização que impede, inclusive, uma análise mais racional dessa discussão. Se todo o Brasil precisa de quarentena do mesmo jeito, por exemplo. Sim, e aí isso casa com outra coisa que eu estava falando anteriormente, que é esse negócio da difusão de informações via redes sociais, né? Quer dizer, e principalmente do WhatsApp. Já houve estudos mostrando a importância que o WhatsApp teve na eleição passada, né? E é uma mídia que é muito complicada, porque assim, no Facebook, se você posta alguma coisa, por mais incorreta que seja, a não ser que seja num grupo fechado, mas se vai alcançar um número grande de pessoas, aquilo fica mais ou menos visível. A mesma coisa do Twitter, a mesma coisa do Reddit. No WhatsApp, não, né? Quer dizer, aquilo dali vai pelo telefone das pessoas, e é uma coisa que tem uma penetração muito grande. Eu não tinha me dado conta disso, né? Mas, assim, você tem um número muito grande de usuários de telefone celular no Brasil, e muita gente que não tem acesso à internet, mas que tem um plano de celular que permite usar o WhatsApp. Então, acaba sendo uma forma de capitalização, e aí fica aquela história do primo do porteiro que era borracheiro, ou do outro primo que foi curado por causa da cloroquina, né? Quer dizer, começa a haver uma difusão de uma série de informações
que vão criar confusão na cabeça das pessoas, e assim, o resultado prático disso é erodir a confiança nessa mensagem, que é a única coisa que, assim, que tem no momento assim, que todo... Cara, o mundo inteiro está dizendo a mesma coisa, né? Fique em casa. E apesar disso, ainda tem essa insistência. E aqui a gente está longe do pico, né? Eu acho que isso é outra coisa. Se você acompanhar, eu estava vendo, alguém montou uma tabela, né, comparando o crescimento de casos nos Estados Unidos com casos no Brasil, em termos absolutos, considerando o tempo zero da epidemia, a gente está tendo mais casos e mais mortes que os Estados Unidos teve no mesmo tempo, por uma população que é 2/3 da população de lá. Aqui são cerca de 200 e qualquer coisa milhões, lá são 300 e qualquer coisa milhões. Então, é para não dar certo. Eu não sei o que passa pela cabeça das pessoas. É incompreensível. Que defendem um relaxamento, né, desse afastamento e tudo mais, falam dos hospitais que estão vazios, etc. Eu tenho falado que esse é o silêncio que precede o estrondo. Né? A gente vai ter um número de casos muito grande dessa epidemia ainda. A gente precisa de tempo para se organizar, os hospitais precisam se organizar, as redes de serviços, as unidades básicas de saúde precisam se organizar, trabalhar no território, para isolar casos, a vigilância precisa também se organizar para isso. A gente precisa ter mais testes, então tem um conjunto de coisas que precisa fazer. E nesse momento, uma das coisas que eu falei mais cedo no Instagram é que uma mudança do ministério, Kenneth, eu participei de 4 mudanças de ministro. Mesmo quando você tem o mesmo governo, um governo alinhado, não vai mudar tanta gente às vezes, mas é um processo necessariamente lento, né? Então, no meio desse processo, em que a gente já está tendo aquisição de testes numa velocidade baixíssima, né? As ações em relação a respiradores, etc., tudo isso está muito mais devagar, inclusive, do que os anúncios que foram feitos. E equipamentos de proteção individual, que é uma coisa importante a gente não esquecer, né, para o profissional de saúde. Há um contexto que é difícil economicamente, todo mundo quer isso. O ministro fala isso, né? Falava, o ex-ministro agora falava isso, que a gente tinha todo mundo concorrendo pelas mesmas coisas. Mas num momento crítico como esse, você mudar o ministério, provavelmente a gente vai ter um desarranjo, aí, um descompasso dessas ações do ministério que vão especialmente considerando que alguém que não é exatamente do ramo, né? Porque, assim, historicamente você teve nos últimos anos, bem ou mal, pessoas que eram sanitaristas, que tinham algum tipo de experiência de gestão anterior, né? E, de repente, você tem alguém que, até onde eu consigo, eu posso estar errado, espero, tá? Mas que não tem essa experiência de gestão de serviço, pelo menos não de grande porte, né? E certamente não de serviço público. Gente, aí, em relação à quarentena, qual que é a sua opinião sobre a forma como a gente está fazendo isso no Brasil? Olha, as recomendações estão corretas, né? Quer dizer, eu não sei, o problema assim, é que são duas coisas, né? Primeiro, essa coisa das mensagens contraditórias, isso confunde as pessoas. E segundo, aquilo que eu tinha dito antes, da gente pensar nisso como um direito e não um dever, né? Então, assim, concretamente, qual é a possibilidade que a gente está dando para o sujeito que vive de bico e que é uma boa parte da população brasileira para ficar em casa, né? Qual é o tipo de suporte que as pessoas estão tendo? E aí você cria situações assim, surreais, né? De você ter tráfico fazendo toque de recolher no Rio de Janeiro, ou então, como você está tendo, que eu acho que é uma coisa muito bacana, mas ao mesmo tempo muito triste, do povo lá de Paraisópolis, em São Paulo, ter que se auto-organizar para prover o que deveria ter sido um serviço fornecido pelo Estado, né? Que é exatamente isso que você falou, organizar o território, contratar um médico, estão fazendo vigilância epidemiológica por conta própria, né? Mas, assim, tem limite para a possibilidade de fazer isso. E, concretamente, se você não auxiliar economicamente uma parte substantiva da população, as pessoas não vão ter condição de ficar em casa. E aí é aquilo que eu estava falando, no final das contas, a corda vai sempre arrebentar do lado mais fraco, né? Me irrita muito ver essa coisa dessas carreatas das pessoas falando, volte ao trabalho, todo mundo fechado nos seus carros, com vidro fechado, com máscara, né? Que não vai ser a situação da maior parte da população. E ao mesmo tempo, né, eu fico vendo assim, nossos colegas, de uma maneira geral, que estão na ponta, que já tem gente com burnout, já tem gente sofrendo, um monte de gente já com a doença, né? O número de pessoas que foram afastadas do trabalho é relativamente grande, e alguns sem pagamento, né? Porque tinha uma opção de gente que estava contratada ou com PJ ou por cooperativa, então não está podendo trabalhar, não está recebendo, né? Mesmo profissional de saúde, mesmo gente com nível superior. Então, assim, isso cria um quadro de difícil sustentação, mas a gente tinha que estar
concentrando os esforços em viabilizar a possibilidade do maior número possível de pessoas ficar em casa o maior tempo que fosse possível. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. E os lugares que não fizeram isso, assim, estão se arrependendo, né? Suécia, eu nem falo da Itália, né? E, ao mesmo tempo, quem está conseguindo fazer isso de alguma forma, a Espanha teve um falso começo, mas agora está segurando. Não sei se... Eu tenho... Aliás, isso virou um negócio até meio obsessivo para todo mundo, né? Ficar acompanhando aqueles sites que tem o número de casos e mortes, etc. A Espanha está já em declínio, embora ainda tenha um número grande de casos e de óbitos, está reduzindo. A França parece que está conseguindo segurar, e Portugal está tendo um resultado muito bom. Eu tenho contato com o pessoal de lá, e assim, eles começaram a implementar essas medidas praticamente ao mesmo tempo da gente, estão tendo... É um país menor, quer dizer, acho que isso facilita, mas de qualquer maneira eles estão levando isso mais a sério. Então você vê que os lugares que estão conseguindo fazer isso estão tendo, de fato, a possibilidade de fazer esse espraiamento da curva, né? E aqui, se a gente não fizer isso, a gente tem um serviço de saúde que já são estrangulados, né? Já são superlotados. A gente já tinha cena de gente sendo atendida em corredor antes disso acontecer. Fica imaginando agora, né? Assim, parece que a gente já está chegando perto da lotação da capacidade de leite CTI na maior parte do país. Quando lotar, como é que fica? Essa é uma das coisas que eu tenho falado, porque vamos combinar que leito de UTI em nenhum lugar do Brasil é fácil. Nunca foi. Nunca foi. Então, hoje, com esse agravamento do cenário, por conta das pessoas que necessitam de UTI, com parte do seu tratamento para evitar mortes em relação à Covid, a gente vai ter um desafio muito grande, né? Essa própria diretriz que o Ministério disse que se tiver menos de 50% dos leitos de UTI, é virtualmente impossível que um lugar tenha menos de 50% dos leitos de UTI livres, ocupados, aliás. Kenneth, eu queria pegar um pedaço... E só um detalhe, que é uma questão que eu acho que as pessoas às vezes não estão muito atentas. Você ocupar a maior parte dos leitos, ou a totalidade dos leitos de CTI com casos da síndrome respiratória aguda, né? Significa que você não vai ter leito de CTI para TCE, para infarto, para uma série de outras coisas. Quer dizer, você está comprometendo a capacidade de atenção do sistema para tudo, né? Não é só para essa doença. As pessoas vão continuar adoecendo de outras causas e alguns que estariam precisando de CTI também não vão ter acesso. Então, o problema é maior do que só a questão... Porque tem muita gente que fica focada nessa questão do número de óbitos pela Covid-19. O número de óbitos pode até não ser tão grande, mas o número de pessoas que precisam de cuidados intensivos é muito maior do que o número de óbitos. E esse número de pessoas que precisam de cuidados intensivos estão criando uma competição por um recurso que já era escasso antes. Aí a gente vai matar a gente que está com Covid, que precisa de respirador e não vai ter, e gente que está com outros problemas de saúde também que precisam e não vai ter. Sim. Na conversa que eu tive com o Emerson no domingo, uma das coisas que o Emerson trouxe, assim, tentou trabalhar, foi olhando para as experiências dos vários países, o fato de que foram várias ações juntas, em conjunto, foram tomadas. Né? Não é só o isolamento. Uma das coisas que você falou é a questão dos testes. No Brasil, a gente tem feito muito poucos testes. Então, tem uma literatura importante que tem trabalhado algumas questões, tem coisas que a gente tem uma evidência mais forte, digamos assim, do ponto de vista do que é reconhecido enquanto evidência no campo da ciência. Tem coisa que nem tanto, mas, sobretudo, que está definindo as ações de quarentena ou não é a política, o mundo da política, que inclui, inclusive, a mídia, inclui as pessoas, o que é que elas acham, as pesquisas... E a economia. E a economia, claro. Você é uma pessoa que estuda muito a relação entre ciência, science studies, né? O estudo sobre as ciências. Eu queria, Kenneth, se você pudesse falar um pouquinho, desde dessa perspectiva, né, dos estudos sobre a ciência, o que é que a gente tem hoje de evidência, como, por exemplo, em relação à cloroquina, em relação a essas medidas de quarentena, como é que você enxerga isso? Olha, com relação às medidas de quarentena, a gente tem uma evidência que não precisa de muita coisa, que são esses casos que a gente estava citando agora, né? Quer dizer, assim, você vê países, cidades acontecendo quase experimentos naturais, né? No mesmo país como a Itália, você tem cidade que adota a quarentena precocemente, cidade que não adota, e os resultados são visíveis a olho nu, você não precisa fazer nenhum cálculo estatístico. Agora, com relação a tratamento e vacina, é uma insanidade, né? Quer dizer, assim, aí é que você vê o problema. A cloroquina virou a nova fosfetanolamida, né? Essa ideia de que você vai ter uma bala mágica que rapidamente... Assim, eu espero que a gente encontre algum tipo de medicamento, né? O problema é que as pessoas não conseguem entender a diferença entre esperar
e como é que o processo de desenvolvimento, de pesquisa... É pensamento mágico, né? Uma vez você viu um colega meu falando que é a ciência do lanterna verde, sabe aquela coisa que tem um anel que aí faz as coisas? Então, assim, a minha vontade vai criar. É óbvio que não funciona dessa maneira, né? E eu acho que existe um desconhecimento muito grande, generalizado, às vezes até em pessoas com maior nível de instrução, do que é o processo de desenvolvimento e testagem de medicações. Se você já tem alguma coisa que já está no mercado, você pode até pular determinadas etapas, né? Mas a necessidade de você fazer teste, de você fazer um ensaio clínico controlado, duplo cego, etc., não é eliminada. Assim, as pessoas funcionam muito em cima de uma falácia lógica, né? Que tem até um nome em latim bonito, né? Ad hoc, ergo propter hoc, quer dizer, aconteceu depois, então foi por causa de. Então, assim, eu estava doente, eu tomei o remédio, eu fiquei bom, foi o remédio que me curou. Não necessariamente, pode ser que você ia ficar curado de qualquer jeito, pode ser que o remédio, inclusive, tenha atrapalhado a sua recuperação. A gente só consegue saber isso fazendo um estudo com um número razoável de pacientes, né? E o problema que está acontecendo, em função, de novo, dessa questão da politização, é que estudos muito ruins, e aí eu acho que entra uma coisa importante também do ponto de vista do Science Studies que eu estou tentando escrever agora, né? Porque você tem um entrecruzamento, um autor que eu gosto muito é o Harry Collins, ele é um sociólogo do conhecimento, ele tem toda uma discussão há décadas já sobre a questão da sociologia da expertise, e ele escreveu um livro, ele lançou um livro tem coisa de uns 2, 3 anos, chamado Why Democracies Need Science, por que as democracias precisam da ciência. E uma das coisas que ele fala, o livro é muito interessante, ele fala assim que a política tem um timing e uma velocidade que é completamente diferente da ciência. Então você precisa de dar resposta e essa resposta não vai vir na mesma velocidade. Então você tem que tomar decisões em cima da evidência que você tem disponível. Eu acho isso até compreensível. Mas ao mesmo tempo não dá para forçar a barra. E aí você tem uma proliferação de estudos muito ruins que começam a ser vendidos como se fosse a oitava maravilha do mundo, né? Por uma população que não tem, na maior parte das vezes, condição de distinguir uma coisa da outra. Então você tem uma mistura aí de urgência com necessidade de autopromoção, com esses mecanismos loucos aí da coisa do publish or perish, que cria, no final das contas, é contraproducente do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da própria ciência, né? Quer dizer, no limite, isso vai criar descrédito na própria ciência, né? Então a questão eu tenho, assim, é ótimo que se façam, tem uma porrada de ensaio clínico registrado com todo tipo de substância que você possa imaginar. Mas ao mesmo tempo as pessoas têm que saber como é que isso funciona, né? Quer dizer, o que significa, por que a gente faz randomização, por que tem que ter um número grande de pacientes, enfim, todas essas etapas. E mesmo um remédio que já está no mercado tem efeitos colaterais, né? Quer dizer, no caso específico, né, tanto a hidroxicloroquina um pouco menos, mas a cloroquina, você tem uma janela terapêutica muito estreita, né? Quer dizer, assim, a dose terapêutica, a dose tóxica, a dose letal estão muito próximas. E agora surgiu a evidência de que o vírus, o coronavírus, pode também afetar o sistema cardiovascular. Então você tem uma droga que interfere com o sistema cardiovascular, com um micro-organismo que também interfere com o sistema cardiovascular. Quer dizer, teve um estudo aqui no Brasil, inclusive em Manaus e em outros lugares, os caras suspenderam por conta dos efeitos colaterais estavam aparecendo. Assim, eu acho que aí tem duas coisas nisso. Eu acho que tinha que ter uma preocupação menos de publicar coisas em revistas científicas e tentar, em cima de grupos estabelecidos de pesquisa, criar normas técnicas que pudessem ter uma comunicação menos confusa para a população do que está sendo disso. Eu tenho medo, essa proliferação desses estudinhos, ela cria mais calor do que luz. E eu acho que acaba sendo contraproducente. Então, para dar um exemplo, assim, a primeira pesquisa, né, que foi publicada, o primeiro estudo, nem dá para chamar de pesquisa, né? Não. É um relato de casos. O primeiro desses que embasou a fala do Trump depois do Bolsonaro era um estudo com 40 pessoas. E super marretado, não tinha grupo de controle, os endpoints não foram definidos, eles saíram excluindo gente, sabe? É um negócio horrível. Assim, de um sujeito que é meio chegado a uma autopromoção, né? E aí você cria essas narrativas, né? Porque é o sujeito que tem um cara, eu não vou nem citar o nome, mas tem um sujeito que inclusive tem uma certa projeção aqui na imprensa que adora uma teoria conspiratória, não consegue ver uma que ele não vai propagar, que estava propagando, escreveu um artigo dizendo que o governo francês estava escondendo a cura, porque era uma droga muito barata, e ele não estava deixando de ser publicado ou disseminado, porque ele estava vendido para os interesses da indústria farmacêutica.
Entendeu? É difícil, porque assim, é um tsunami. Algumas pessoas têm usado a expressão infodemic, né? Uma infodemia. Aliás, soa mal em português, mas enfim. Você tem uma quantidade enorme de informações boas, ruins, parciais, ao mesmo tempo, que é difícil, mesmo para a gente que tem algum conhecimento de causa se colocar, eu fico imaginando para a população geral, né? Então, assim, essa catadupa, esse volume enorme de informações, eu acho que está sendo mais contraproducente do que ajudando qualquer coisa. Eu acho que tem que te esperar, não tem jeito. Eu acho que essa mensagem tinha que ser passada para as pessoas. Agora, descobrimos uma droga que é 98% eficaz em eliminar o vírus. Porra, ela é eficaz in vitro, cara. In vitro eu taco fogo e acabo com 100% do vírus. Não vou tacar fogo nas pessoas para acabar. Essa noção o nego não tem, né? Isso me dá, ao mesmo tempo, um desespero e uma irritação incalculáveis. Ontem, eu, inclusive, assisti um filme que chama Contágio. Sim, eu tinha visto esse filme. É óbvio que tem várias situações que são o extremo do extremo, mas ilustra bem, inclusive, essa questão da circulação de informação e tudo mais. Faltam 1 minuto para as 8. Tem algumas perguntas que acho que daria para... Eu só queria fazer um comentário com relação a essa coisa desse filme, que na época eu vi, e aquele personagem do Jude Law parecia meio forçado, né? Cara, não só não é forçado, como não é um só, tem uma porrada de gente fazendo exatamente o que ele fazia naquele filme. A única diferença daquele filme é que o patógeno era muito mais letal do que o que a gente tem agora. E tirando isso, as situações que ele retrata, né, quer dizer, estão um certo exagero, mas estão muito próximos do que a gente está observando. Eles tiveram consultoria de gente da área de vigilância epidemiológica para fazer o roteiro do filme. Tem vários conceitos, etc. Você acha que dá para responder algumas perguntas das pessoas que estão nos assistindo? Dá. Vamos lá, rapidinho. Tem uma pergunta aqui do Leandro Laurindo, que pergunta ou pede um comentário sobre o isolamento inteligente. O que seria um isolamento inteligente? Isso foi parte da fala do ministro hoje, quando... Isso não existe. Eu acho assim, não tem... Porque, olha só, a ideia que algumas pessoas estavam defendendo seria assim, se você sabe quem tem o vírus, você confirma que tem o vírus. Só que eu não tenho como saber. Primeiro, eu não tenho teste no Brasil. Então, assim, eu teria que estar testando uma quantidade muito maior para poder estar fazendo algum tipo de isolamento seletivo. Segundo, eu posso estar numa fase... Eu vou testar todas as pessoas ou eu vou testar quem tem sintoma? A gente sabe que tem possibilidade de propagação do vírus em fase assintomática. Então, isso é uma coisa que assim, não tem sentido. Isso não tem base científica. Isso é conversa para enfraquecer a proposta do isolamento. A Jaqueline pergunta se não acha que há uma forte possibilidade de a subnotificação ser por medida política, ou seja, como se estivessem escondendo o número de casos. Olha, até o Mandetta sair, eu não teria tanta certeza. Quer dizer, eu acho que há subnotificação por incapacidade técnica, honestamente. Eu não acho que fosse uma coisa deliberada. Primeiro porque tem um delay, isso aí é inevitável. Estatística de mortalidade a gente nunca tem na hora exata. Ela depende de todo um processamento, de uma série de coisas. E como a gente não tem teste em quantidade suficiente, fica muito difícil. Eu acho que as pessoas estavam fazendo o que podiam. Meu medo é que a partir de agora isso passe de fato a acontecer. E a gente tem que ficar de olho. Independentemente disso, a gente tem uma estrutura no SUS que funciona descentralizada, e isso tem coisas pelos estados. Disso, né? E os estados acabam também sendo fontes de informação e quem informa no final das contas. Né? Sim, estados e municípios. O Elielzo comenta aí que ele é de um pequeno município que ainda não apresentou nenhum caso de Covid, não está vendo aumento significativo de doenças respiratórias. Como é que funciona, Kenneth, a propagação de um vírus desse tipo? Assim? Explica para a gente poder... Eu acho que é questão de tempo, né? Assim, se você consegue garantir que esse município está completamente isolado, que ninguém de fora vai entrar em momento nenhum, ele está fazendo isolamento coletivo do município inteiro, né? O problema é que assim, o que a gente viu até agora é que é um vírus que é altamente se propaga muito facilmente, né? Pelo ar. Essa coisa da distância segura ser de 2 metros, algumas pessoas questionam. Daí a OMS mudou a recomendação em relação à questão do uso de máscara, que foi uma coisa que a gente não falou, mas que é importante, né? O problema todo que estava colocado desde o início, efetivamente, agora começa a aparecer alguma evidência, mesmo assim, de má qualidade,
da possibilidade de proteção da máscara. Parece que ela é muito mais eficaz no sentido de evitar de quem está infectado propagar o vírus. Como a gente não sabe quem está, se você coloca todo mundo de máscara, seria uma forma de reduzir a possibilidade de propagação. Mas, fundamentalmente, não criar uma competição para quem, de fato, não pode dispensar isso de forma alguma, que é quem é trabalhador de saúde, quem está em contato com essas pessoas. Mas, assim, ele se propaga em várias superfícies. Tem estudo mostrando que ele fica até 72 horas em aço, também 24 horas ou mais em cima de plástico. Então, se você não toma uma série de medidas, não só de se isolar, mas também de higienizar produtos, uma série de coisas, só precisa de um. Porque uma coisa que, assim, uma das coisas que as pessoas ficavam fazendo comparação, por exemplo, com a questão da influenza, do H1N1, influenza é uma família de vírus, né? Apesar das mutações, ela está rolando há décadas. A humanidade já foi exposta. Então já existem pessoas com algum grau de imunidade no meio da população. Este vírus não, ele é novo. Então, no que ele chega numa população, ele vai encontrar uma população virgem de contato com aquele vírus e vai se propagar inevitavelmente. Então, tem que manter esse processo de isolamento, não tem jeito. Justamente para que a gente possa atrasar um pouco. Sim. Né? Acho que não é evitar que as pessoas peguem. Infelizmente, evitar que as pessoas peguem só vai acontecer quando a gente tiver uma vacina. Uma vacina. Eu vou ter que ir agora, infelizmente. Beleza. Foi muito boa a conversa, eu agradeço imensamente a oportunidade. Foi muito bom estar conversando contigo, Felipe. Te dou parabéns pela iniciativa. Não é a primeira vez que você faz uma coisa original na internet, né? Lembro lá atrás, você e o Alfredo já começaram a colocar uma série de conteúdos interessantes em blog e outras coisas. E boa sorte, espero que você continue com esse bom trabalho. Massa, eu que agradeço. Aproveita aí para divulgar. Domingo a gente vai fazer um papo com o Ricardo Teixeira e possivelmente com o Rubem Matos também, que é legal. Um colega do IMS. Valeu. Boa noite. Outro. Tchau. Boa noite a quem nos assistiu.